Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Cidadania, João Vitor Xavier. Bom dia, candidato. É um prazer falar com o senhor aqui. Muito bom dia, prazer enorme conversar com a equipe da Rádio Super, estou à disposição. Candidato, a última pesquisa da Datatempo Quest, divulgada há uma semana, mostra o senhor em segundo lugar. A pesquisa feita pelo Datafolha também, mas apesar disso, apesar do segundo lugar, a distância do senhor para o prefeito, o atual prefeito Alexandre Calil, candidato à reeleição, ela é grande. Como fazer para desconstruir o prefeito? Falando a verdade, contando a cidade que não está na propaganda do prefeito na TV, contando da cidade que demora, às vezes, 1 ano e 8 meses para um cidadão, para uma cidadã, conseguir uma consulta especializada, contando e mostrando a cidade que demora, às vezes, 1 ano e meio para uma pessoa conseguir uma cirurgia, contando para o cidadão de Belo Horizonte da dificuldade das mães, que tinham seus filhos o mês de tempo integral e que agora não tem mais, e que por isso tem dificuldade muitas vezes de trabalhar e manter a educação do seu filho como mantinha antes, né? Mostrando para a cidade das promessas não cumpridas do prefeito, como por exemplo da Vilarinho, como por exemplo da contenção de enchentes de Belo Horizonte, mostrando para a cidade de uma Belo Horizonte que infelizmente caiu no IDEB. A nossa cidade, percentualmente, foi a que teve a pior variação no último IDEB entre todas as capitais do Brasil. Das 26 capitais do Brasil, fora o Distrito Federal, Belo Horizonte foi a capital que mais oscilou a sua nota negativamente no IDEB. Contando para o Belo Horizontino que ele hoje paga a segunda passagem mais cara de ônibus dentre todas as capitais do Brasil, diferente do que o prefeito havia prometido de abrir a caixa preta da BH Trans. E apresentando as nossas ideias, como, por exemplo, a Casa da Mulher, que visa proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, o auxílio moradia para mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas não precisem continuar se sujeitando a isso em suas casas, nossos projetos para a área de educação, saúde, para a geração de emprego, que é uma prioridade para o nosso projeto de governo. É assim, contando o que não foi feito e mostrando o que a gente quer fazer. Candidato, o senhor foi do PSDB durante alguns anos. Elegeu-se, inclusive, deputado estadual pelo PSDB. Ao longo desse período que o senhor esteve no partido, como é que foi a sua relação com os chamados tucanos de alta plumagem, em especial o hoje deputado federal Aécio Neves? Olha, todo mundo sabe que eu não fui candidato a prefeito na última eleição porque o PSDB não permitiu, em especial o Aécio Neves, que sempre mandou no partido durante um bom tempo. Inclusive ele mandava no partido também quando o Calil estava lá, viu, Rodrigo? Porque é muito pouco lembrado que o Calil foi durante 16 anos filiado ao PSDB, é muito pouco lembrado, e eu não vi isso sendo perguntado, que o vice do Calil era o todo-poderoso secretário da Fazenda do Aécio, né, de muitos e muitos anos, o homem que mandava no setor de transporte de ônibus, o homem que mandava, por exemplo, nas anistias fiscais do governo Aécio, né, e depois também no governo Anastasia. Então, o Calil foi durante 16 anos filiado ao PSDB, nos áureos tempos, inclusive, em que o Aécio era governador do estado de Minas Gerais. Durante todo o governo Aécio e Anastasia, ele esteve lá filiado no PSDB, só saiu no finalzinho do governo Anastasia, quando ele foi para o PSB para ser candidato a deputado federal. No meu caso, eu fui extremamente prejudicado pela elite, pela cúpula do PSDB, exatamente por isso. Eu não sou filho de pai rico, eu não nasci nos principados tucanos, então eles nunca permitiram que eu tivesse uma ascensão no partido e não permitiram que eu fosse candidato a prefeito na última eleição. Foi isso que eu colhi no PSDB. A única coisa que o PSDB me deu foi a impossibilidade de ser candidato a prefeito na última eleição. E aí eu tomei uma medida natural de qualquer pessoa que se vê num ambiente que não lhe é acolhedor. Busquei um outro caminho para mim, para minha vida, como fizeram tantos outros e bons políticos em Minas Gerais. Segui, por exemplo, o exemplo do Vitório Medioli, prefeito de Betim, que por um acaso do destino também passou lá e que buscou um caminho melhor para sua vida. Foi o que eu fiz também.
O senhor criticou muito ao longo dos últimos meses a atuação da Prefeitura de Belo Horizonte em relação à pandemia. O senhor faria diferente do prefeito Alexandre Calil? Se fosse prefeito, por exemplo, não fecharia o comércio ou faria o chamado isolamento vertical, em que apenas as pessoas do grupo de risco ficam em casa? Eu faria como vários outros gestores fizeram em Minas Gerais e no Brasil. Quero citar aqui novamente o belíssimo exemplo do prefeito de Betim, Vitório Medioli, que no primeiro dia de pandemia, e isso foi amplamente noticiado, fechou uma parceria com a iniciativa privada para atender as pessoas. No primeiro dia de pandemia, estava fechado um acordo da Prefeitura de Betim com o Hospital Mater Dei, que disponibilizaria até 3 andares de hospitais, de leitos, para população de Betim, caso fosse necessário. Isso fez com que a curva fosse, o achatamento de vagas de leitos disponíveis fosse menor na cidade de Betim, e a cidade pudesse trabalhar durante muito mais tempo, e as médias foram absolutamente semelhantes à de Belo Horizonte. Em Betim, por exemplo, como em outras cidades, as questões foram resolvidas com muito mais diálogo, com muito mais conversa com as pessoas, com muito mais equilíbrio, sem autoritarismo, sem arrogância, sem prepotência. Diferente do que foi feito aqui em Belo Horizonte, quando o prefeito se julgava dono da razão, batia na mesa, gritava, xingava comerciante, xingava empresário, dizia não estar preocupado com a situação daqueles que estavam quebrando, falindo, esquecendo que por trás daquelas pessoas nós tínhamos muitos pais e mães de família, pessoas simples, que perderam seus empregos, garçons, motoristas, faxineiras, camareiras de hotéis, copeiros, pessoas simples que perderam seus empregos, caixas, né, de empresas, e que até hoje lutam para tentar uma recolocação no mercado de trabalho. Os números de Belo Horizonte são muito semelhantes à média do estado. Aliás, a média de mortes em Belo Horizonte é maior do que a média de mortes no estado, sendo que a grande maioria das cidades do estado não tomaram as medidas que Belo Horizonte tomou. O que o prefeito fez foi transferir a responsabilidade para a população, não apresentou nenhum plano de apoio aos comerciantes, nada a respeito de isenção fiscal, nada a respeito de apoio tributário, absolutamente nada de convênio com a iniciativa privada e com a rede privada para atender as pessoas, e demorou 6 meses para descobrir que metade da população de Belo Horizonte tinha convênio com a rede de saúde, que essas pessoas não podiam entrar naqueles números do SUS que pressionavam o sistema público de saúde. Então, o que nós vimos foi um despreparo, tanto do ponto de vista do diálogo, quanto de vista da gestão da saúde. Só escancarou o que a gente está vendo. Belo Horizonte, ao longo dos últimos anos, perdeu quase 200 leitos do SUS. Belo Horizonte perdeu na gestão Calil quase 200 leitos do SUS. As pessoas estão demorando em algumas áreas da saúde pública até 1 ano e meio para conseguir uma consulta e uma cirurgia. Eu tive casos que eu tive contato de pessoas que, quando ligaram para a família para avisar que a consulta estava disponível, o paciente, infelizmente, já tinha falecido. Conheci casos, ao longo dos últimos meses, de gente que já perdeu uma vista pela catarata e ainda está esperando consulta para outra. Isso é falta de gestão, por isso o Calil ficou tão desesperado e fechou tudo, porque ele sabia que a Secretaria de Saúde dele, comandada pelo sogro do filho, não estava pronta para atender a população de Belo Horizonte. A gente está conversando com o candidato do Cidadania à Prefeitura de Belo Horizonte, João Vitor Xavier. Ainda na área da saúde, candidato, no seu plano de governo o senhor está propondo a criação de um registro único para a saúde do cidadão belo-horizontino, que englobaria a rede pública e a rede privada. Eu pergunto para o senhor, como é que o senhor faria isso, sendo que a rede pública, ela não necessariamente está informatizada, a gente conhece a realidade dos postos de saúde, das UPAs e hospitais, e falta avançar nessa informatização, não é um processo barato de se fazer. E mais do que isso, como garantir que a rede privada aderisse a um sistema público, já que não seria, por exemplo, uma norma federal para que isso acontecesse, uma lei federal, por exemplo, determinando que as operadoras privadas de saúde fizessem esse registro único. Como fazer isso, candidato? De maneira muito simples. Primeiro é investindo em saúde. Você dizer que a rede não é informatizada, você tem razão. Duro é a gente achar que isso é normal, Rodrigo. A gente não pode considerar que isso é normal. Não é normal. Eu não sei se você sabe, Rodrigo, mas Belo Horizonte tem um orçamento de 4,5 bilhões de reais para a saúde.
A segunda cidade do estado é Uberlândia, que tem um orçamento total 3,5 bi para tudo, saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento urbano, para todas as áreas. E Contagem, que é a terceira cidade, tem um orçamento inferior a 2 bilhões de reais. Quando você junta o orçamento de Contagem e de Uberlândia, dá aproximadamente o orçamento que Belo Horizonte tem só para a saúde, apenas para a área da saúde. O que está faltando, Rodrigo, não é dinheiro. Belo Horizonte é uma cidade rica. O que está faltando em Belo Horizonte é gestão, é capacidade de cuidar das coisas da cidade e apresentar soluções. Além disso, para essa questão da informatização, é possível. Estou dizendo que tem dinheiro, hein? Dá para fazer com o dinheiro da prefeitura, mas se a conta estiver muito apertada, é possível também fazer com uma parceria público-privado, em que a iniciativa privada faça um investimento e a prefeitura pague pela gestão desse serviço a longo prazo. Por parte da iniciativa privada, você tem que atrair os planos de saúde, você tem que atrair as pessoas e a iniciativa privada para esse diálogo, mostrando para as pessoas o que aconteceu agora, a falta de informação, a falta de diálogo da prefeitura com o setor privado levou a esse caos que nós tivemos na saúde pública de Belo Horizonte nos últimos meses. Então é com diálogo que se resolve problema desse tipo. Todo mundo vai aderir? Não, mas talvez um percentual importante faça adesão, o que possibilite você ter números para ter como parâmetro para a dificuldade da saúde. Agora, da parte pública, Rodrigo, é mais do que obrigação da Prefeitura de Belo Horizonte, no ano de 2020, no século XXI, ter todo o processo informatizado. Não faz, não é por falta de dinheiro ou de solução técnica, não faz é por falta de competência. Candidato, o atual prefeito Alexandre Calil, ele afirmou aqui mesmo na Rádio Super que o candidato prefeito nenhum pode garantir emprego. E o senhor afirma que vai promover a retomada dessas vagas de emprego. Como fazer isso? E qual que é o real papel da prefeitura? Esse é o problema do Calil, né? De manhã ele falou na Rádio Super que candidato nenhum pode garantir emprego. Na hora do almoço ele deu uma entrevista na Globo dizendo que a prioridade do governo dele vai ser a geração de emprego. O Calil, o discurso dele se adapta à realidade do momento. Ele, se for preciso falar uma coisa de manhã e outra à tarde, ele fala. Ele falou há 2 anos atrás, no dia 15 de novembro de 2018, que a culpa da morte da mãe e da filha eram dele e que ele resolveria o problema. Ele não resolveu o problema e 2 anos depois ele vem para a propaganda na televisão dizendo que o problema está resolvido, que já está com tudo certo e que ele ainda fez mais do que o que ele não prometeu. Ele prometeu há 2 anos, há 4 anos na campanha, que ele resolveria o problema das empresas de ônibus com a população, que abriria a caixa preta. Ele não permitiu que a base dele assinasse a CPI do transporte público na Câmara Municipal, tratou com mão de ferro a questão. O Belo Horizontino paga a segunda passagem mais cara do Brasil e agora ele vem para a televisão falar que ele foi o prefeito que encarou as empresas de ônibus. O Belo Horizontino paga a segunda passagem mais cara de ônibus, ele deu perto de 70 milhões de reais para as empresas de ônibus na pandemia, os ônibus continuam sujos, superlotados, com escala reduzida durante toda a pandemia, e ele fala que foi o prefeito que encarou as empresas de ônibus. Ele tem coragem de tudo, ele tem coragem de falar qualquer coisa para tentar garantir a reeleição dele, inclusive isso que ele fez. De manhã ele deu uma entrevista na Super, dizendo que emprego não é papel de prefeito, que prefeito não pode resolver o problema de emprego, e à tarde ele deu uma entrevista na Globo, dizendo que a prioridade do governo dele será resolver emprego. Eu te explico como, Thalita, será a solução para o emprego. Destravando, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, que expulsou daqui a construção civil. No mundo inteiro, a construção civil é um dos setores mais importantes para a geração de emprego, desde que o mundo é mundo, desde as pirâmides do Egito até a recuperação econômica dos Estados Unidos pós-crise nos anos 20, desde o Plano Marshall pós-guerra, a construção civil é importante para o mundo. Aqui não se pode construir. Qual é o resultado disso? A população está se mudando de Belo Horizonte. Há 15 dias atrás saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o Vila da Serra é o bairro mais rico do Brasil, que tem o ticket médio de imposto de renda mais elevado do Brasil. São pessoas que foram expulsas de Belo Horizonte porque aqui não pode ter construção. Belo Horizonte hoje é uma cidade decadente, o centro de Belo Horizonte é decadente, bairros como Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, uma parte grande da Floresta, o Barro Preto, são bairros que estão caindo aos pedaços e a população de Belo Horizonte está mudando da cidade. Primeiro, junto com a população de Belo Horizonte,
muda toda a construção civil que deixou de ser feita na cidade nesse período. Depois muda a população de Belo Horizonte, então nós já perdemos o emprego da população que trabalha na construção civil, que está indo para Nova Lima, Lagoa Santa, Vespasiano, para cidades do nosso entorno, e depois as pessoas levam suas empresas. Basta dar uma voltinha pelo Vila da Serra, ver o tanto de escritório, o tanto de empresa, o tanto de canteiro de obra, o tanto de bar, de restaurante, de lanchonete que está instalado lá. Isso tudo era de Belo Horizonte e foi retirado daqui pela intransigência da dona Maria Caldas, que há 25 anos manda na construção civil de Belo Horizonte, manda no ordenamento urbano de Belo Horizonte e coloca aqui a cartilha petista de quanto mais pobreza, melhor. É isso que ela faz e agora, depois de fazer em todos os governos do PT, desde o Fernando Pimentel, ela só deu um tempinho, quando ela foi lá trabalhar com a Dilma e com o Fernando Haddad. E aí ela foi trazida de novo pelo Paulo Lamaque, pelo Calil, para mandar em Belo Horizonte e acabou de destruir com a economia da nossa cidade. Esse é um dos pontos, fora todos os outros. Na semana passada eu tive uma reunião muito produtiva com o setor de ciência e tecnologia, que também está abandonado, também está destruído, porque aqui se paga mais imposto do que nas cidades vizinhas. Tem vários caminhos para um prefeito recuperar o emprego da cidade. Agora, a primeira coisa que o prefeito tem que fazer para isso é ele mesmo trabalhar, né? Candidato, no plano de governo do senhor, me chamou muita atenção que não há expressões, por exemplo, como VLT, monotrilho, que são promessas constantes por parte dos seus adversários. O senhor também não cita a expansão do metrô, que é um calcanhar de Aquiles do Belo Horizontino, a gente bem sabe disso. O senhor acha impossível conseguir tais feitos para a capital depois de tanta promessa, tanto desencontro? Pedindo ao senhor que seja um pouquinho mais objetivo para a gente cumprir o tempo dos 20 minutos, para que a gente possa fazer o bate-pronto aqui no final da entrevista também, por gentileza. Eu acredito sim que o monotrilho é possível, acredito que é um modal possível de se construir em Belo Horizonte, principalmente através de parceria público-privada. Há muito dinheiro hoje no mercado internacional, fundos internacionais têm muito dinheiro e têm interesse em construir projetos de longo prazo. O monotrilho é um desses caminhos, o metrô é um outro caminho. Eu acredito sim nesses modais e quero trabalhar dentro do possível para construir esse tipo de solução para o trânsito de Belo Horizonte. Sem promessa, mas com uma meta, com a intenção, com a vontade de construir soluções nesse segmento. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas para que a gente possa encerrar aqui o nosso bate-papo. Tá combinado, candidato? Combinado. Para começar, BH na pandemia, a prefeitura acertou? A prefeitura acertou em poucas coisas, errou muitas, em especial no excesso de autoritarismo, na falta de diálogo, na falta de respeito com o comerciante, na falta de transparência nos dados. Volta às aulas, sim ou não? Claro que sim. A maior parte do mundo já voltou com as suas aulas. Países paupérrimos da África, estados paupérrimos do Brasil deram conta de dar educação à distância para os seus alunos. Se não é o ideal, era o possível. Belo Horizonte não fez nem o ideal e nem o possível. Conseguiu ser pior do que a grande maioria dos países da África na questão da educação. É mais um reflexo de uma cidade que teve o pior desempenho médio do IDEB entre todas as capitais do Brasil na última avaliação. Economia de BH pós-pandemia. Recuperar a economia de BH, buscar a geração de emprego, desburocratizar para que o empresariado possa trabalhar, gerar emprego e renda, dar fomento econômico, tributário, para que as empresas possam investir, gerar emprego em Belo Horizonte, tirar a cartilha que o Calil adotou junto com o PT, que só gerou pobreza em Belo Horizonte, trazer emprego e investimentos para a cidade. Prioridade número 1 de Belo Horizonte em uma palavra. Emprego. Relação entre a prefeitura e os governos estadual e federal, como deve ser? Até o momento é um desastre. Nós temos um prefeito por absoluta prepotência e arrogância, se mantém distante do presidente da República e do governador do estado. Meu primeiro gesto como prefeito de Belo Horizonte vai ser ligar para o governador,
pedir que ele me acompanhe numa agenda com o presidente da República para discutir, junto com o governador e com o presidente, os assuntos de interesse de Belo Horizonte. O prefeito não tem que ficar brigando com o governador e com o presidente, tem que construir solução com eles. Uma frase sobre Alexandre Calil. Fala muito e fez pouco. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, João Vitor Xavier, do Cidadania, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, candidato, pela entrevista do senhor. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de ter falado um pouco mais dos meus projetos e menos sobre o adversário. O problema é que me perguntaram muito sobre ele e pouco sobre mim. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao senhor, deputado e candidato do Cidadania. A gente, claro que quando pergunta sobre um adversário, a gente está perguntando também, evidentemente, sobre as propostas do candidato e há espaço, claro, para que ele apresente as suas ideias, como ele o fez aqui em diversas oportunidades, embora também tenha sempre as críticas que são apresentadas, e essa é uma tônica do candidato João Vitor Xavier. Para quem está acompanhando esse processo eleitoral em Belo Horizonte, sabe do que estamos falando.